Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bem amados irmãos, a partir de agora nós vamos estar lendo e meditando, declinados aqui sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro que trata principalmente da história do estabelecimento da igreja e da expansão da igreja entre judeus e gentios, mediante a gradual localização de centros de influências em pontos destacados do Império Romano, desde Jerusalém até Roma. Nós temos aqui, fornecido pelo Dr. Lucas, que é autor deste livro, autor, claro, inspirado pelo Espírito Santo, porque toda a escritura ela foi produzida sob a inspiração divina. Mas Lucas, que organiza este material histórico, né, de maneira que ele dá para nós um progresso imediato do Evangelho de Jesus. E a gente tem a evidência disso aqui no livro de Atos dos Apóstolos. É uma história gráfica com o objetivo de não apenas narrar, mas gerar edificação, gerar consciência cristã. Ao lermos, até nos agigantamos na fé. Louvado seja Deus, porque nós temos servos de Deus, né, que se tornaram assim elementos inspiradores. Eu mesmo tenho a minha vida muito inspirada, claro, em Jesus, não tem nem comparação, mas dos apóstolos eu tenho Filipe, que no começo da minha fé me serviu de muita inspiração, porque Filipe, quando acontece a diáspora, ele vai para Samaria, e lá em Samaria, Filipe, ele começa a falar de Jesus com autoridade tão grande. Ele começa a pregar o Evangelho, este Evangelho do qual não temos de que nos envergonhar, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. E quando Filipe chega em Samaria, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando a palavra, a Bíblia diz que ele pregava a Cristo e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados e havia grande alegria naquela cidade. Louvado seja Deus. Quando no começo da minha fé, que pela misericórdia de Deus, agora em 2017, daqui a um mês precisamente, dia 28 de dezembro, completa 32 anos. Então, há 32 anos atrás, Filipe, lendo o livro de Atos, Filipe me serviu de muita inspiração. Eu desejei
ter uma vida que nem a dele, no sentido de pregar Jesus e de que na proporção em que eu fosse falando de Jesus, vidas fossem impactadas, vidas fossem libertas, vidas fossem curadas. Louvado seja Deus. Depois eu conheci um livro chamado Os Heróis da Fé, que recomendo você a ler, que vai ajudar você a ter uma aproximação ou ter uma ideia, né, mais próxima do que é possível Deus fazer na vida de quem se entrega, na vida de quem se dedica à causa do Mestre. Porque quando você olha assim para os apóstolos, de repente você vê uma distância tão grande, algo tão inalcançável, algo tão inatingível. Por isso que eu estou referendando para você o livro Os Heróis da Fé, né, que fala já de pessoas num século mais próximo. Estamos falando aqui em Atos dos Apóstolos, do primeiro século da igreja. Estamos falando aqui de Atos dos Apóstolos, de um período bem longo. Aí você diz, isso faz muito tempo. Não. Quando você lê o livro Os Heróis da Fé, você percebe que são pessoas de um tempo mais próximo, né? Você tem aí Jerônimo Savonarola, você tem Martim Lutero, já pessoas do quinto século que eu estou mencionando. Você tem João Bunyan, Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, David Brainerd, Guilherme Carey, Christopher Evans, Henrique Martin, Adorian Judson, Carlos Finney, George Miller, David Livingstone, Hudson Taylor, eu pulei John Patton, tem Carlos Spurgeon, pastor Easy e Dwight Lyman Moody, D.L. Moody, como alguns costumam dizer, e Jonathan Goforth. Pessoas que viveram séculos mais próximos. Então eu sugiro que você leia o livro de Atos dos Apóstolos, né, para se sentir assim inspirado a dedicar a sua vida a Deus e ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa dedicada a Ele. Aí eu citei aqui o livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, para você perceber que existiram pessoas mais próximas no tempo a nós que vivenciaram essa evidência da presença do poder de Deus em suas vidas por se dedicarem à causa do Mestre. E esse livro de Atos dos Apóstolos, que vamos começar a ler hoje e a ministrar a partir de hoje, é um convite, amados, à dedicação, ao empenho, à entrega à causa do Senhor, não é? Eu comecei a ministrar um curso de teologia de nível básico e médio em teologia, e na segunda ou foi na terceira aula, eu relembrei para os irmãos que estão estudando conosco um seminário que eu realizei um tempo atrás com o tema Eu Tenho um Chamado, para exatamente convencer os irmãos de que a ideia do curso, a ideia do conhecimento bíblico,
não é para nós estarmos acumulados de informações, mas é para que nós produzamos para o reino. Para que nós produzamos para o reino. Sejamos agentes ativos da seara. Procura lembrar dessa expressão, que é uma expressão muito usada por mim. Tá? De repente, eu até penso às vezes em patentear algumas expressões, mas não posso, porque é do Senhor. Tá? Mas o Senhor tem nos usado para tornar audível algumas expressões não comum, tá? Nos rádios, nas literaturas, na escrita, né? Ou na sonora. O Senhor tem nos usado com algumas expressões, e essa eu achei muito bacana para minha vida: agente ativo da seara, como esta, saquear o inferno e povoar o céu. Né? Então o Senhor quer que você seja um agente ativo da seara, ocupado em saquear o inferno e povoar o céu. Louvado seja Deus. Porque se você só ficar num acúmulo de conhecimento, você de repente vai se tornar-se muito sal da terra. Mas vai se tornar tanto sal da terra que, por não desaguar, né? Que por não jorrar para outras fontes, vai ficar igual o mar morto. O mar morto, ele é morto por duas razões. Primeiro, é cheio de sal. E ele não deságua em nenhum outro mar, em nenhum rio, em nenhum oceano. Interessante. Né? Ele é grande em extensão, por isso que é chamado de mar morto. Mas a quantidade de sal é tão grande que as pessoas não afundam. Né? Mas é importante, claro, não afundar. Aleluia. É importante não afundar, mas o Senhor quer que nós, além de não afundarmos, o Senhor nos chamou para darmos fruto. A gente aprendeu, lendo o livro de João, inclusive, livro que terminamos recentemente, que fomos chamados para dar frutos. Frutos dignos de arrependimento, mas também produzirmos para o reino, somarmos na expansão do reino. E isso aí não é nenhum favor nosso não, viu, irmão? Isso não é nenhum favor nosso a Deus, não. Então para de fazer voto dizendo: Deus, se tu me der vitória, eu vou evangelizar. Deus, se tu me der vitória, eu vou sair ao campo. Não para de estar barganhando com Deus sobre isso, porque já é um débito que tu tens com Deus, já é uma responsabilidade que o Senhor impetrou à igreja. A igreja ainda está na terra com o propósito de evangelizar. Por isso que eu defendo a tese, até comecei a fazer doutorado em teologia e parei, mas a tese que eu ia defender era esta, de que pregar o evangelho, o ID de Jesus, a obra missionária, é a ordenança de Jesus à igreja. Porque nas cadeiras de eclesiologia, na matéria que trata sobre as ordenanças da igreja, as academias teológicas só pontuam, e inclusive nessa ordem, que não é nessa ordem precisamente, para bem dizer, batismo e a ceia. Por que nesta ordem fazem isso? Porque estão ainda rezando uma tradição católica, né? Que para a pessoa comungar, ela teria que ser batizada. À luz da Bíblia, a pessoa pode cear antes mesmo de ser batizada em águas. À luz do que está escrito em João capítulo 6, versículo 48 ao 58. Então, não precisa ser nessa ordem de batizar-se para cear. Até porque o que torna a pessoa membro do corpo de Jesus
e a gente vai ver isso inclusive já no livro de Atos dos Apóstolos, não é o batismo nas águas, é o novo nascimento. Né? O novo nascimento que pode acontecer precedido ou simultâneo à conversão. Porque o nascer de novo, a gente vai ver em Atos 3, precisamente versículo 19, como já vimos em João 14, 23, é a união do Espírito Santo, que é Deus. A gente vai ver essa definição do monoteísmo cristão no livro de Atos. A gente vai ver isso também, além de já termos visto nos evangelhos sinópticos e no próprio evangelho de João. Nós vamos ter uma confirmação disso no livro de Atos, o monoteísmo cristão e não a teologia da Trindade. A gente vai aprender então muita coisa, né? Além dessa historicidade gráfica da igreja nos seus primeiros séculos da era cristã, a da igreja nos seus primeiros séculos da era cristã, porque a igreja é milenar. A igreja, na verdade, existe antes do Novo Testamento. Há quem diga a literatura pentecostal, né? A literatura pentecostal diz que a igreja é fundada em Atos 2. Não, a igreja não é fundada, inaugurada em Atos 2, nada. O que acontece é uma nova fase da igreja em Atos 2, que é quando acontece a efusão do Espírito. Porque a igreja é milenar. A igreja existe desde o Velho Testamento, porque se a igreja, a gente tem batido muito nessa tecla aqui, responder positivamente à revelação de Deus, não é? É responder positivamente à revelação de Deus. Então a igreja é milenar. A igreja é milenar. A partir desta leitura sistemática que temos aqui no Acorda Bênção, pela segunda vez, do Novo Testamento, nós vamos ver que já em meados do quarto século, que é exatamente o período em que Tiago escreve a sua epístola, a gente já vai perceber que entre os cristãos que se dispersaram pela Ásia, já estava havendo um enfraquecimento da fé, já estava havendo uma apostasia, né? É quando, isso já é matéria extrabíblica, mas é história, é fato. Em meados do quarto século, a gente já não tem uma segmentação apostólica, a gente já não tem uma segmentação genuína da fé cristã, porque Teodósio, ele concentra a religião no catolicismo romano, né? Foi quando, anos depois, Deus levantou vidas como as que acabei de mencionar, Jerônimo Savonarola, o próprio Lutero, Calvino e tantos outros, para termos um renovo a esta fé neotestamentária, a fé do Novo Testamento. Louvado seja Deus. E aqui no livro de Atos a gente vai aprender muito dessa história e vamos pontuar muito princípio doutrinário. Louvado seja Deus, que servirá de fé e prática para nós, que servirá para a nossa conduta, a nossa relação com o Senhor.
Amém, amados? Louvado seja Deus. Hoje, infelizmente, o tempo não deu nem sequer para nós lermos, mas fica já essa abordagem introdutória do livro de Atos, e eu espero que você não perca nenhuma dessas ministrações. Glória a Deus pela vida do irmão Guilherme Stone, que volta a gravar, e eu espero que, Guilherme, que você salve essa introdução, porque ela vai servir já de muito norte, de muita orientação para os irmãos que acompanharem a sequência da leitura e das abordagens deste livro. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.